A minha luta e o meu engajamento político é pela sobrevivência. É pelo direito de dizer que nós existimos, que nós resistimos e que nós precisamos ocupar os lugares que de fato são nossos por direito. Primeiro, eu gostaria de te apresentar. Muita gente já te conhece, mas talvez tenha algumas pessoas que ainda não conheçam. Eu vou falar um resumo dessa sua grande trajetória. Pedagoga, especialista em gênero, raça e sexualidade. Além disso, ainda é mestranda do programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. Atualmente, também é membro do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras. Ao longo da trajetória nos movimentos sociais, já desenvolveu ações e projetos voltados para a educação, empregabilidade e redução de danos, sobretudo da comunidade LGBTQIAPN+. A convidada de hoje, do Fervo das Cores, foi a primeira mulher trans a concorrer ao cargo de ouvidora da Defensoria Pública da Bahia. É ela, Tiffany Odara. Seja muito bem-vinda. Vamos começar a bater esse papo. Vamos sim. Já vou aproveitar perguntando quando que você percebeu, assim, durante a sua trajetória, você sempre foi muito voltada para o social. E como que você percebeu que precisava lutar por várias pautas da comunidade LGBT APN+. Tem alguma relação com a sua história? Então, eu quero dar boa noite. Hoje é sexta-feira, né? Então, hoje é dia de fervo. Hoje é dia de fervo colorido, Fervo das Cores. Eu quero agradecer a todas as pessoas envolvidas no Fervo das Cores, a sua pessoa, pelo carinho, pelo convite. Bom que deu certo. E eu queria também só pontuar que eu fui a primeira a me inscrever, mas ao longo do processo da ouvidoria, teve uma outra mulher trans, que é importante salientar, que é de lá de Alagoinhas. Ela também participou do pleito. E respondendo já a sua pergunta, a minha luta pelo direito pelo direito social, ela se baseia muito pelo meu direito a existir. Então, quando eu luto, eu preciso dizer às pessoas que eu preciso existir. Porque ser uma pessoa negra e ser uma pessoa negra trans, estamos pautadas e pautados, pensando nos homens trans, nas existências dos homens trans e dos corpos não binários, pessoas os gêneros fluidos, estamos pautados e negros, né? Esses corpos negros que transcendem as questões de gênero, nossas existências estão pautadas no lugar de invisibilidade social. Ainda dentro dos movimentos políticos, sociais organizados e até mesmo desorganizados, as nossas existências, elas estão dentro de um lugar da inexistência, da incapacidade de existir. Ainda no social imaginário das pessoas, os corpos e corpas de pessoas trans, de travestis, não binários, são corpos que devem estar no escuro e no anonimato. Quando as pessoas fecham seus olhos e pensam em uma existência trans, em uma mulher trans, ela sempre vai pensar em um corpo ideal, pensado e projetado para um feminino exagerado, ou aquele corpo que vai estar na margem, e eu digo a margem sem garantia de direitos, pensando na prostituição como a única possibilidade existencial. Pensando nisso tudo, nessa breve análise, essa pergunta sua, que é uma pergunta bastante reflexiva, a minha luta e o meu engajamento político é pela sobrevivência. É pelo direito de dizer que nós existimos, que nós resistimos e que nós precisamos ocupar os lugares que de fato são nossos por direito. Perfeito. Quando foi que teve esse start na sua vida, assim? Teve algum momento que você lembra que foi assim, olha, agora eu preciso, além de lutar pela minha sobrevivência, também contribuir para a existência de outras pessoas? Isso aí vem porque eu começo a perceber que uma voz só, em uma sociedade como a nossa, ela não vai causar barulho. Eu começo a perceber, e eu sou forjada pela luta dos movimentos sociais, que de fato a luta ela precisa estar de forma coletiva. Então, quando as pessoas falam assim, Tiffany Odara é uma marca, é uma instituição, Tiffany Odara é uma entidade, Tiffany Odara é um conjunto de lutas. Tiffany Odara, para eu estar aqui hoje, foi preciso que outras pessoas também disponibilizassem seu tempo para eu poder estar aqui. Pessoas que me ajudam a construir pautas, a projetos, sabe? Eu faço parte do Fonatrans, como você bem pontuou. Eu também faço parte da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas. Eu faço parte da Redes Vivas. Então, eu estou dentro de uma luta aquilombada. Eu me dou conta disso tudo quando eu começo a ser inserida em alguns espaços que eu percebi que a minha fala única em um conjunto unitário, ela não vai reverberar. A minha fala ela precisa estar dentro de um conjunto, né? Com outros elementos, outros fatores. E aí eu percebi que, de fato, lembrando a professora Cláudia Pons Cardoso, uma teórica
do pensamento feminista, do feminismo negro, que é a luta da sociedade de forma coletiva. Isso é muito comum com que a Lélia Gonzalez, uma grande intelectual negra, ela diz: mulheres negras não falam no singular, mulheres negras falam no plural. Então, essa pluralidade que precisa reverberar na luta, na minha atuação, ela tem que se dar de forma coletiva, dentro de uma coletividade, até mesmo porque, Elsa, observe, cada dia que passa, a nossa sociedade está muito egoísta. As pessoas, elas estão... E isso é importante, aproveitando que está entrando muitas pessoas aqui, e já serve até como uma reflexão, que as pessoas, elas tendem a dizer que Jesus me ama. Eu sei, todo mundo sabe, Jesus é o amor, né? Para quem acredita, para quem não acredita, a gente respeita, enfim. Mas, na própria Bíblia, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 13, que o amor é um dom sublime. Nada adianta você amar a quem você não vê, se você não consegue amar quem você vê. Eu preciso amar, eu preciso ter empatia à sua dor. Eu preciso ter solidariedade. Eu preciso ter análise crítica. E às vezes eu percebo que, para além dessa análise religiosa, mas que é uma análise que se difunde muito nas questões sociais, as pessoas, elas têm ficado mais frias, elas têm ficado mais egoístas, mais apáticas com a dor do outro, sabe? E é importante de fazer essas reflexões para entender que, a partir do momento que a gente luta por uma sociedade mais justa, igualitária, é uma dor comum. Quando eu reclamo de um serviço público e que esse serviço ele não está legal, e que aí tem outros atores sociais que também reclamam, a gente precisa unir nossas falas para que aquele serviço ele seja um serviço de eficiência, de qualidade, de excelência, não só para mim, mas para toda uma coletividade. Isso é pensar o contexto social. Isso é pensar a coletividade. É muito importante essa reflexão. Perfeito. Tiffany, eu estava vendo uma entrevista sua que você fala sobre a sua infância, né? E eu acredito, eu tenho muito isso de a gente é hoje aquilo que a gente traz como bagagem, né? E aí você passou por muitos processos difíceis na sua infância. E esses processos contribuíram para que hoje você seja essa potência, né? Sim. Eu acho que toda dor, todo sofrimento, ele precisa ser ressignificado. É importante. Ainda ontem, numa aula, eu estava falando sobre isso. Existem pautas que é necessário a gente ressignificar. Então, jamais eu vou dizer, tem coisas na sociedade que despertam gatilhos, né? Hoje está muito comum falar essa palavra. Mas eu pego esses gatilhos e eu não vou distribuir gratuitamente na sociedade. Eu não vou pegar esses gatilhos e distribuir entre aspas. Eu não vou depositar em mim. Eu não vou causar uma outra dor. Eu vou entender que a dor ela até é necessária, mas o sofrimento não. Eu vou ressignificar essa dor. Eu vou fazer com que essa dor ela seja o clamor, ela seja a possibilidade de movimentar o sistema, transformar esse sistema e garantir direitos. Direitos dos quais eu fui negada, eu fui cerceada. Possibilidade socioexistencial, uma ética da coexistência. Então, tudo que eu passei na minha infância foi algo doloroso, foi algo complicado, mas foi algo importante para hoje, para a minha formação enquanto pedagoga, para a minha formação enquanto corpo político social. Eu possa estar apática, eu possa entender, compreender, ter sensibilidade de escuta. Muito se fala de lugar de fala, mas pouco se pensa nas escutas. Essa fala, para quem será? Para quem vamos direcionar essa fala? Quem me ouve? Quem vai ter uma escuta analítica, uma escuta sensível para as minhas dores? Então, é importante compreender que esse meu lugar de dor é um lugar de possibilidades de escuta, possibilidades de fala e possibilidades de construções afetivas, políticas e sociais. Eu não sei se eu estou respondendo, se eu estou indo muito rápida, se eu estou... Perfeito, perfeito. O bom é que você fala assim, já vai construindo várias coisas, inclusive conectando com outras perguntas que eu tenho para fazer. Eu gostaria de aproveitar também, você que está assistindo a nossa live, pode deixar sua pergunta nos comentários, que a gente vai perguntar aqui, tá? Na bio do seu Instagram, tem a seguinte frase: pedagoga da desobediência. Que inclusive é o título, né, do seu livro lançado lá em 2020. De onde vem esse termo? A pedagogia da desobediência travestilizando a educação. A Pedagogia da Desobediência é um livro que foi o meu trabalho de conclusão de curso da minha especialização. Eu fiz uma especialização e eu quero mandar um beijo para todos os professores da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou nebiana, eu sou cria da UNEB. A professora Carla Liane entrou até aqui, a diretora do Departamento de Educação.
do DEDC Campus 1. Eu sou cria da UNEB porque eu fiz pedagogia na UNEB, especialização, estou terminando o mestrado na UNEB. Então, é uma relação de amor e de ódio. É uma relação, um casamento. E todo casamento existe, né, as brigas, os momentos amorosos, enfim. E a gente não vai romantizar que todo casamento é feliz para sempre, a gente sabe que não é. A UNEB é um espaço que me construiu, ela me constrói enquanto corpo político que entende que a educação ela é um direito e não um privilégio. A UNEB foi esse espaço. Foi um espaço muito importante para que você me veja hoje aqui sentada, nessa sexta-feira, e me veja. A UNEB foi esse espaço de possibilidade de transformação social. A UNEB ela fez eu entender que todo professor e toda pessoa da pedagogia precisa ser pesquisador, precisa ter audácia, ousadia. A UNEB foi esse espaço. Sou muito grato à UNEB. Eu quero mandar um beijo para todo o corpo docente, todos os técnicos, os funcionários, a reitoria dessa universidade. Eu quero mandar um beijo a todos os campos da Universidade do Estado da Bahia. E na especialização em gênero, um beijo ao Diadorim, que foi lá que eu fiz a especialização. Eu estava muito impactada com os estudos de gênero e os estudos de raça. E nesse mesmo momento, foi o momento da minha chegada em vários espaços sociais. Eu lembro que eu recebi uma homenagem, na época, na Defensoria Pública do Estado da Bahia. Foi quando eu acessei o grupo operativo da Ouvidoria Cidadã. E quando eu recebi, em paralelo, uma homenagem na Câmara de Vereadores da cidade de Salvador. Quando isso tudo aconteceu, eu escutei de algumas lideranças do movimento de mulheres e do movimento trans falas diferentes. Foram falas assim. Uma me falou em um dia, a outra me falou no outro dia. Elas não se conhecem, não têm contato, mas elas falaram algo impressionante. Você sabia que você é a própria pedagogia da desobediência? Essa mesma fala. E eu disse assim, eu sou uma pessoa de candomblé, né? Eu disse, aláfia. Eu escutei isso ontem. E aí, tanto a Tânia Palma quanto a Keila Simpson, a Tânia me falou isso na defensoria e a Keila me falou isso quando eu fui na casa dela. Keila, ela fez uma análise, que era uma travesti idosa, uma jovem senhora, desculpa, viu, Keila? Uma jovem senhora, que ela fez assim, Tiffany, há 20 anos atrás, há 20, 30 anos atrás, era impossível uma travesti entrar na Câmara de Vereadores. Então, isso é um processo pedagógico. E eu disse, mas Keila, isso não é eu, é você. Foi você que deu a cara a tapa na década de 80. Foram outras que não estão mais aqui. E aí me chegou a entender o movimento de travestis como um movimento político, social e revolucionário. E aí eu pensei uma nova proposta de pensar a educação a partir do corpo da travestis, uma vez que eu tive contato com as leituras de Nilma Lino Gomes, uma vez que eu tive contato com as leituras de Paulo Freire, uma vez que eu tive contato com as leituras da grandiosa e saudosa Bell Hooks. Isso me possibilitou entender que eu precisava falar de um lugar, como lembra a autora Grada Quilomba, da margem, não do centro. Eu precisava pensar em uma educação onde o meu corpo fosse protagonista da existência de uma educação que é negada, de uma educação que é tirada do centro das discussões. E isso só foi possível por conta da luta de um movimento organizado e político, que foi o movimento de travestis. E que a gente segue ainda uma luta muito complicada quando o assunto é LGBT. Exato. Quando o assunto é pessoas LGBTs, e aí eu mando um beijo aqui para a mandata coletiva Pretas por Salvador, que é uma mandata que ela tem uma atuação não só pelo corpo político de uma das co-vereadoras da Laina, que é um corpo de uma lésbica, de um corpo que afronta o sistema, de um corpo político que reverbera aquilo que o meu corpo também sente, porque a LGBTfobia, ela dói, ela nos desumaniza. Então, quando a gente pensa tanto na educação, na assistência, na saúde, na política partidária, na política social, na política pública, na população LGBT, a gente está falando de dignidade da pessoa humana. Sim, com certeza. Isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante pensar. E aí eu comecei a pensar, como é que esse corpo ele educa? Que foi esse movimento? E aí eu percebi que não é engraçado, que tem muitas mulheres trans, porque hoje a gente vê essa sopinha de letra, né? A gente vê o movimento LGBT, LGBT. Em 2020 eu escrevi isso na minha pesquisa. A Daniela Andrade ela já falava sobre isso. O movimento LGBT é um movimento multidentitário. É um movimento que vai falar sobre orientações sexuais e identidades de gênero. Só que o movimento de travestis é um movimento que dá régua e compasso para essa sopinha de letra. Porque as travestis,
elas dialogam com o seu próprio corpo. Em uma discussão sobre identidades, que se você quiser à vontade, eu posso explicar. Elas dialogam com o corpo da travesti, da mulher trans, bem como do homem trans, e das pessoas que borram a cisgeneridade, como a lésbica masculinizada, o gay afeminado, borra a cisgeneridade, borra a heteronormatividade. E por a gente borrar, transcender, transicionar, aí que vem o termo travestilizar, que é transformação, possibilidade, é um conceito teórico. Porque a gente está na academia é para criar conceitos, e é muito do que Conceição Evaristo fala. Não é canção de ir na Casa Grande, mas é forma de acusá-los de seus sonhos, nos seus sonhos injustos. Então, quando eu penso no conceito travestilizando a educação, a pedagogia da desobediência, é muito na perspectiva de análise desse movimento social e pensar no corpo, como é que esse corpo ele chega e vai debater políticas públicas. Como é que o Brasil, após o seu processo de redemocratização do Estado, ele não pensa em aglutinar os movimentos. Ele aglutina uma parte do movimento e segrega uma outra parte. É importante salientar isso. E isso é interseccionalidade. Isso é análise. Isso é gênero como categoria analítica. Perfeito. Você estava falando muito sobre o contexto geral, e aí eu queria fazer uma pergunta pessoal, assim. Como foi o seu processo? Como foi que você descobriu que você era uma mulher trans dentro desse contexto de sociedade tão preconceituosa que a gente, infelizmente, ainda vive até hoje? Então, eu sempre me percebi, Tiffany Odara, sempre me percebi no universo feminino. Eu sempre fui uma criança viada, como as pessoas falam hoje, uma criança afeminada. Eu sempre fui uma criança que queria estar inserida no universo feminino. Então, a transição de gênero, ela parte a partir de uma subjetividade individual, de uma percepção íntima. A minha transição de gênero se dá na adolescência, no momento que eu senti incômodo de vestir roupas masculinas, de cortar o cabelo, de me enxergar dentro de um corpo, de características que a sociedade determina que seja do universo masculino. Isso me incomodava, isso causava repulsa. E aí eu começo, então, em paralelo a isso, foi o momento que eu iniciei Orixá, foi tudo muito assim, em paralelo. Então, eu comecei a transicionar já, mas não fazia uso do hormônio. Comecei a transicionar, mas não tinha portaria do uso do nome social. A gente sabe disso. Mas eu começo a transicionar e por ser uma pessoa afeminada, por ser de candomblé, eu fui expulsa do ambiente escolar. E quando eu digo expulsa, é porque as violências, eu já não suportava mais as violências e violação de direitos. Então, eu me via tão extensa que hoje, na época, eu me sentia pequena. Mas eu sei que essa live ela vai reverberar. E eu queria dizer às pessoas trans, a gente nunca é pequena. A gente é tão grande que a gente transborda. Meu amigo Alisson, ele fez um poema para mim que ele diz, né, que como não ficar Odara? Ela é Odara no nome e na vida. Seu corpo é sua maior militância. E quando ele começa a declamar esse poema, tem um momento que ele fala que a gente transborda. A gente transborda. E por eu perceber que eu era maior do que aquele espaço de violência, eu saí. Mas foi doloroso. Eu não saí porque eu quis, eu saí porque não me cabia. Porque eles faziam de tudo para não me caber. E aí já entra essa discussão que eu trago no livro sobre ambiente escolar. As práticas pedagógicas, o currículo escolar. Como é que esse currículo, como é que essa prática pedagógica, desculpa, gente, essa prática pedagógica e o currículo estão alicerçados com o corpo, um corpo que fala, um corpo discursivo. Como é que tá? Não tá. Sabe? Porque existem diversos tabus, paradigmas. Tá. E aí, quando eu fiz a minha transição, né, eu lembro que eu entrei na Universidade do Estado da Bahia em 2011, e aí foi o momento que eu fiz a minha transição já. Eu fui violentada no ambiente escolar, no ambiente da universidade. Né? Eu fui expulsa da sala de aula, onde uma professora disse que pessoas do meu tipo nunca era para estar na universidade. E aí é o gatilho, porque eu passei por isso no ensino médio. Mas eu vim de uma formação política do Terreiro São Jorge da Goméia, um beijo ao Terreiro São Jorge da Goméia, que foi um espaço que me empoderou nas oficinas socioeducativas do terreiro, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de pedagogia, que eu disse, não dá para eu pegar esse gatilho, despertar e sair da universidade, eu preciso continuar na universidade, esse espaço é meu, não dá mais. E aí eu resisti, eu passei por várias outras violências, tinha professores que não chamavam meu nome na chamada, quando eu utilizei um nome social, né? Hoje o meu nome civil é Tiffany Odara. Tinha professores que não me chamavam, ignoravam a minha presença na sala de aula. Teve professores que reprovou minha pesquisa
para minha defesa, para obter o título de pedagoga, sabe? Mas eu resisti, Elson. Então, hoje, ontem eu estava lá na UNEB, para você ver, a relação de amor, né? Em uma aula, né, em educação em gênero e sexualidade, falando sobre isso aos alunos. Esse espaço é nosso. A gente não pode desistir desse espaço. E quem vem close não sabe do corre. Exatamente. Essas pessoas não têm noção do que eu passo ainda até hoje para manter essa imagem ativa e viva. Porque tem um texto meu que é a ciscolonialidade e a transfobia imaginária. Eu não quero que as pessoas lembrem de Tiffany dentro de uma transfobia imaginária, dentro de lugares subalternizados. Eu quero ser a protagonista da minha história e quero possibilidade para outras histórias. Eu quero não só chegar, eu quero trazer as minhas para esse lugar. Eu não quero chegar sozinho, eu quero chegar de bonde, sabe? E a gente sabe que, infelizmente, para a gente estar na universidade pública, na educação pública, a gente sabe quantos dos nossos derramou sangue e suor. Isso não é fácil. Você falando assim, eu me emociono porque eu lembro muito da minha história, assim, sabe? Eu sempre fui o jovenzinho, o gayzinho da escola pública, né? Sempre morei a minha vida toda em Brotas. E a história é engraçado, assim. Engraçado que eu digo como as histórias se conectam, sabe? Assim, é muito difícil para a gente viver sem lutar. A gente luta o tempo todo, assim. Você é resistência desde a sua infância, sabe? A gente é resistência, cada um com suas particularidades, mas somos resistência e estar nesse lugar vendo que, tipo, isso nos fortaleceu, a gente precisamos mostrar isso mesmo para o mundo, sabe? Inclusive, eu digo para você que essa live é justamente para isso, para mostrar que precisamos mostrar mesmo pessoas que têm orgulho de quem são, mostrar que é possível, sabe? Enfim. E você hoje é representante de um terreiro de candomblé e você fala, inclusive numa outra entrevista que você falou, você disse que você aprendeu muito sobre acolhimento. Sim. E você utiliza isso para acolher tanto pessoas da comunidade LGBT que aprendem mais, como pessoas que vão para o seu terreiro. E é isso que você busca levar, né? Essa questão. Sim, sim. Porque eu acho que a grande importância dos saberes ancestrais é entender que o xirê, que é essa dança circular, que é um processo também pedagógico, ele não é para mim, ele é para uma coletividade. Então, eu escutei de mãe Lúcia, mais uma vez do Terreiro São José da Gomeia, uma vez que Tiffany, o candomblé é uma religião, ela participando da minha pesquisa, o candomblé é uma religião de serviços. Então, a gente presta um serviço à sociedade. E esse serviço precisa vir com acolhimento. E aí eu entendi que o acolhimento ele vai impactar na saúde mental e social do indivíduo, né? Então, se eu estou lhe acolhendo, eu estou lhe proporcionando uma escuta, não é só o lugar de fala, mas uma escuta, um direcionamento, uma possibilidade para que você possa acreditar em você mesmo. E eu acho que quando você fala da sua trajetória enquanto um jovem da periferia, negro, gay, e a gente pensa em outras existências LGBTs, são existências que se assemelham muito. E a gente percebe o quanto a nossa sociedade é um pouco cruel com a população LGBT. O quanto é importante essa live, o quanto é importante celebrar o 17 de maio, celebrar agora o 28, né, o Dia do Orgulho LGBT. Quanto é importante celebrar o 29 de janeiro, que é o Dia da Visibilidade. Quanto é importante, sabe, esses contatos, essa rede que nos proporciona direcionamentos e fazer com que a gente possamos entender que não estamos só. Eu estou com você, você está comigo. Aí você está em um lugar, num espaço da comunicação, eu estou aqui no espaço da educação, e aí existem outras que estão nos bastidores e que nós não estamos só. Sabe? Eu sempre digo isso às pessoas que caminham comigo. A gente precisa primeiro se desprender de uma vaidade que o ranço colonial deixou. Nos desprender de um processo de acreditar que o nosso companheiro é o nosso inimigo. Então, Elson não é meu inimigo. Ah, mas eu discordo disso de Elson. Ok, a democracia se faz assim.
Mas eu não posso atacar Elson, sabe? Diversas coisas eu passo, Elson, na minha vida hoje, enquanto uma pessoa pública, me tornando uma pessoa pública, que eu estou em construção, que é ser atacada, né? A Nani entrou aqui, um beijo, minha prima Nádia, um beijo. Ser atacada e poder não reverberar isso publicamente em um determinado tempo, me calar, porque se eu reverberar isso, enfraquece o movimento, enfraquece a luta. Mas, Tiffany, mas a pessoa tá... Sim, eu aprendi no Candomblé, juntamente com o acolhimento, que eu só posso absorver e trazer para mim aquilo que for para mim, o que for positivo. Eu só posso trazer para mim aquilo que me agrega, aquilo que vai me trazer. Se eu aprendo com os erros a não mais errar, o que vai tentar me tirar do meu lado positivo, o que vai querer me deixar na carne, não são, eu vou afastar de mim e vou seguir a minha trajetória. Porque eu tenho que perceber a grandeza que eu sou. E isso serve para você e serve para quem está nos ouvindo. Observe sempre a grandeza que tu és. Observe a grandeza que és tu. O outro precisa apontar para si. Porque enquanto eu estou apontando para várias pessoas, tem 10 dedos apontando para mim ou muito mais. Enquanto eu estou com um só, tem 50 em cima de mim. E aí eu preciso reverberar minha grandeza nesse universo. Porque minha avó, um saber ancestral, ela me dizia, a gente não vem para o mundo a passeio. Ninguém vem para o mundo passear. A gente vem com um propósito. E a gente precisa dar conta e prestar conta desse propósito. Você estava falando sobre o quanto que é difícil ainda para você, como está sendo difícil, e por ser uma pessoa pública aí nessa construção. Eu queria que você me falasse como foi o seu processo na candidatura na Defensoria Pública. Como é que foi vivenciar esse processo, assim, né? Eu acredito muito que tenha sido um processo difícil, um processo de luta. Não chegou, né, a conquistar a vaga, porém, já foi um ato muito importante, mostrou a sua força, uniu mesmo, assim, eu vi muitas campanhas de muitas pessoas, muitas personalidades, artistas, cantores, se unindo em prol disso. Isso como você fala, o aquilombamento é muito bonito de se ver, né? Como é que você analisa, como é que foi esse processo? É verdade, você trouxe algo importante, porque Márcia Short, cineastas, pessoas de fora, lideranças do movimento social, lideranças que não falam com aquela liderança, mas se uniram naquele momento para me apoiar. Artistas, sabe? As pessoas das periferias. A minha campanha ela ganhou uma dimensão que, com todo respeito à companheira Naira que levou, ela teve uma dimensão muito maior, porque ela fez a interiorização do que, de fato, é a proposta da ouvidoria cidadã. E foi linda, a campanha é linda. Eu acompanhei. Perfeita. Sim, pode falar. Não, eu falei que foi linda a campanha. Foi uma campanha que ganhou uma dimensão, e aí eu quero agradecer, o Núcleo Duro, eu quero agradecer aqui, aproveitar esse momento que você me fez essa pergunta, ao Instituto Odara, Rede de Mulheres Negras, ao Candaces, ao Candace Grupo Científico Acadêmico, ao Candace Coletivo, ao Diadorim, ao NEB. Eu quero agradecer a Renfa, as curandeiras. Eu quero agradecer ao povo de Santo. Eu quero agradecer à Casa Marielle Franco. Eu quero agradecer ao Circo Picolino. Eu quero agradecer às instituições LGBT, ao Afrobafa, a Rede Vivas, Terreiro Yamatamba. Eu quero agradecer ao Olojá. Eu quero agradecer à Casa do Mensageiro. Eu quero agradecer a meu amigo Alírio, que entrou aqui agora. Eu quero agradecer a todas as pessoas que emanam energias. A todas aquelas que, nesse momento, eu não estou aqui com a lembrança, mas a todas as lideranças. Eu não paguei ninguém, eu não tinha dinheiro. Eu disputei com pessoas que tinham capital, que têm o capital. Pessoas que têm condições. Pessoas que tinham uma equipe já montada e preparada. Pessoas que tinham ao seu redor advogados, pessoas da comunicação, design, pessoas que também me trapaceou e trapaceou também um processo que eu acho que não vale nem a pena, mas vale a pena dizer assim, eu não fui para uma lista tríplice por conta de uma trapaça, por conta de uma sacanagem, por conta de uma mesquinharia que me levou a não chegar na lista tríplice. Mas esse processo me fez perceber, Elson, o quanto eu sou grande. Sim. Esse processo me fez perceber o quanto eu estou causando medo, ou talvez, o quanto o meu discurso ele está sendo uma outra possibilidade de se pensar política pública. Exatamente. Tiffany, você vai vir vereadora, eu disse a todo mundo, não, gente, eu não tenho vontade, eu não tenho paixão hoje
dia 20 ou 19 de maio de 2023. Na minha cabeça, não passa. Sim. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, pode ser, pode não ser. Porque eu sou uma pessoa do momento, do destino. Mas hoje, se você me perguntar, não, eu quero terminar meu mestrado, quero ingressar no doutorado, eu quero fazer o relançamento do meu livro, eu quero acelerar alguns projetos sociais que eu tenho, é isso que eu quero nesse momento. Sabe? Por que você queria estar na ouvidoria, Tiffany? Porque é um espaço que vai falar dessas dores que eu e Elsa acabamos de falar. É um espaço que possibilita acesso à justiça. E que esse acesso à justiça também vem engendrado com política pública. É um espaço que dialoga com os grupos historicamente silenciados. E eu consigo falar a partir desse lugar. Eu consigo entender a dor de uma mãe preta, porque eu sou mãe de uma criança negra. Eu consigo falar a dor de uma pessoa da periferia, a dor de um LGBT, a dor de uma travesti, a dor daqueles que estão em privação de liberdade, porque eu já tive um companheiro em privação de liberdade. Então eu sei o que é passar a noite de uma fila e às vezes você nem conseguir entrar. Enfim, eu sou mulher de candomblé, eu sei a dor do povo de santo. Então eu quero agradecer às instituições, porque foi um processo que sim, eu sofri transfobia, eu sofri violência, eu sofri exposições desnecessárias, eu sofri xingamentos, eu sofri humilhações, tentaram, e essa rede que me amparou, né, a Silvana, meu companheiro que estava ao meu lado, esse todo momento, a mesa de alguém que colocaram aqui, as pessoas que estavam ao meu lado, ao terreiro de Lembra de Pai Ricardo, as pessoas que estavam ao meu lado me amparou, sabe? No dia do empate, teve uma pessoa que estava rindo, eu disse, batendo na palma da mão, que você não entrar nessa lista tríplice. Eu trabalhei para isso. Eu, ó, com toda a diplomacia, porque eu sou uma mulher de Oxum. Eu, ó, que bom. Ele que mandou você ser novinha. E ria. Essa pessoa ria. Ria que meu companheiro fechou a mão e eu segurei a mão dele e disse, não vale nem a pena. Não vale nem a pena. Vamos seguir. Porque minha avó tinha um ditado. Eu sou bunda para sentar em qualquer cadeira. E quando bunda senta na cadeira, ela sabe esperar. Eu sou uma mulher de candomblé, eu sou uma mulher que entende o tempo. Eu sou uma mulher do tempo. Então, eu não vou me precipitar, não vou degradar. Boa sorte, a Naira Gomes, minha companheira. Somos formadas na mesma luta do movimento, fizemos parte de algumas redes. Conheço, somos colegas, somos companheira. Desejei boa sorte a ela no privado, conversei com ela. Ela também passou por algumas situações parecidas em termos de misoginia, porque não é fácil. Mas seguimos, sabe? Mas o que é que me enaltece? Não a mim, vocês. Foi essa campanha chegar, foi essa rede, sabe? Esses meus seguidores, tanto no Instagram como no TikTok, na rede vizinha, que me possibilitou ampliar, sabe? Eu fui vista por pessoas que já tinha anos que eu não via, sabe? E isso foi importante porque eu joguei limpo, eu joguei com coração. Eu joguei como a política, como a democracia fala, sabe? E tempo é isso. Tempo dará a resposta, prima, a verdade. Então, tempo é isso. O tempo me construiu assim. Eu fiquei triste, não vou dizer. Teve aquele momento de luta, que foi 3 dias. Não vou dizer que foi um dia, foi 3. Não foi mais, nem foi menos. Eu fiquei 3 dias. Ai, meu Deus, eu poderia estar, né? Ter ido para a lista tríplice, pelo menos. Porque na lista tríplice era sabatina. E na sabatina, na oratória, não me modéstia à parte, eu sei que eu tenho uma dicção boa, que eu tenho uma retórica boa, né? Eu ia dar um show, mesmo que eu não passasse, mas eu ia mostrar ao Conselho Superior da Defensoria e à Defensora Geral e a todos que estivessem assistindo o que eu queria naquele espaço. Qual era a minha proposta? Era trabalho com muita veemência, mas fica também uma dica, sabe, Elson? A gente precisa entender os espaços que nós queremos ocupar. Então, as instituições da sociedade civil fiquem atentas aos conselhos, porque quem vota na lista tríplice são as instituições que compõem os conselhos estaduais de direitos. Então, quem tem suas instituições, fica ligado. Então, Conselho LGBT, Direitos Humanos, Conselho do Idoso, da Criança e Adolescente, assistência, educação. Fiquem ligados nos conselhos das instituições e já vai, ó, porque isso fala muito de ocupação. A Linda Quebrada fala muito sobre isso, né? A Linda Quebrada. Se você tivesse que voltar ao passado, você teria feito alguma coisa diferente nessa sua campanha? Faria muita coisa, porque a gente fez uma avaliação, né? E eu acho que o que faltou na gente, por exemplo, eu acho que 5 instituições minhas não foram habilitadas.
Sim. que me apoiavam. Por exemplo, foram 60 instituições habilitadas, eu consegui credenciar 22, só que cinco não foram habilitadas. E eu acho que eu fiquei muito naquele lugar de deixar para o outro, eu não corri atrás junto. Sim. Eu até orientei, sabe? Mas eu acho que faltou muito foi eu ir nas instituições que foram habilitadas, nas 60, em um, e dizer a importância de eleger uma mulher trans, Entendi. sabe? Mesmo Uhum. porque tinha muita instituição, sabe, que o machismo é a centralidade, mas mesmo entendendo que aquela instituição, o machismo ia falar na frente, eu tinha que ir até as pessoas sabe, e fazer um convencimento. E eu fiquei até com medo de algumas instituições, porque, de fato, teve instituições que votam que não é brinquedo, não. Imagino, eu imagino. É, a gente, já entrando nesse contexto, recentemente nós tivemos o Dia da Luta contra a LGBTfobia, e eu queria que você me falasse como que você analisa, assim. Obviamente, tivemos alguns avanços, né? Se formos comparar a quando você se descobriu na sua infância, tivemos alguns avanços, mas ainda tem muita coisa pela frente. Como é que você analisa essa luta diária? É, então, eu percebo que essa nossa luta ela tem muito que avançar. Eu acho que a gente viveu recentemente um processo no ponto de vista nacional, de retrocessos. Mas do ponto de vista a nível âmbito estadual, há muita morosidade em algumas questões, Sim, sim, sabe? Existem coisas que têm muita morosidade. Uma das coisas é entender que a política LGBT tem que ser uma política pública e não projetos. sim. Porque quando é projeto, o governo que entra, se ele não gostar, ele não quiser, ele não vai executar. Existe uma diferença, sabe? Uhum. A gente está no Salvador, na Bahia, 417 municípios. Quais são as casas de acolhimento para LGBT? Como é que o LGBT está inserido na política socioassistencial? A gente sabe que a maioria dos LGBT sai de casa muito cedo. Então, como é que esse LGBT ele está na política socioassistencial? Tem lugares que a política socioassistencial ela só vai dar o benefício a um casal heteronormativo com Exato. filho, sabe? Isso é na Bahia que eu tô falando. Tem interior aí que eu conheço várias meninas trans que saem dos seus interior, vêm para a capital para viver da prostituição, para ir para a Europa, some do Brasil, não volta mais, porque se ela chegar no interior e descobrirem, souberem que ela é uma mulher trans, ela morre. Isso é Bahia. Verdade. Há uma morosidade no nosso estado, porque a gente precisa levar o debate como não um debate transversal. Porque falar sobre LGBTfobia, bem como falar de racismo e de machismo, são debates centrais, porque vai falar diretamente pelo direito à vida Exatamente. de um grupo que historicamente é violentado, grupos violentados por conta de uma estrutura social. Uhum. Então, tá tendo avanço, não é agradecer a migalha da fatia do bolo. Não é nem a migalha do bolo, é da fatia do bolo. É dizer que nós precisamos sentar na mesa e participar do banquete. Essa sua resposta fez até conexão com a minha próxima pergunta. Como que você analisa que seja um mundo ideal para que a gente possa viver? Eu acho que pensar em um mundo ideal, eu não vou pensar em assim, uma utopia, né? Axioma. Vamos se dizer, o mundo ideal ser um mundo sem preconceitos. Acho que sem racismo, sem discriminação. Seria um mundo de possibilidades de garantia de direitos. Eu falei recentemente uma fala que está dando uma repercussão danada, que foi: eu não me importo em ser um corpo marginal, mas eu quero ser um corpo marginal com garantias de direitos. E isso é pensar em um mundo ideal. Ainda que meu corpo seja um corpo empobrecido. Primeiro, que a gente já fala na sociedade, as pessoas são empobrecidas. Uhum. E se elas são empobrecidas, elas não têm garantia de direitos, Exato. tá? Então, quando eu falo de garantias de direito, eu falo de qualidade de vida, direito à vida. Direito de quebrar alguns tabus que não dá mais para um século como o nosso, 2023. A gente ainda está com o pensamento do século 17, ou antes, sabe? Muitas das vezes, debater uma política pública é você colocar uma religião acima da Constituição.
Isso é muito complicado, gente. Vai se estar no teocentrismo. E a gente não aplica. Sim. Não, você falando, é, falando isso sobre religião, né? E eu percebo que em toda a sua fala você não coloca isso acima, sabe? Você sempre fala, eu vou acolher, eu quero acolher as pessoas independente de quem seja, sabe? Enfim, eu acho que esse é o caminho É o mesmo, assim. caminho. Eu estava conselheira do Conselho de Mulheres do Estado da Bahia. E na época a gente recebeu um kit de limpeza na pandemia. Eu recebi umas caixas de sabonete. Não pode falar marca, né? Sabonete e produtos de limpeza. Sim. E eu fiz distribuição de cesta básica de um terreiro. Elson e todo o Portal Bahia e todos aqueles que nos assistem. Eu atendi do candomblessista ao ateu, a pastores, pastoras, presbíteros, missionários aqui no terreiro. Eu atendi pessoas. Isso para mim é o acolhimento. Isso para mim é a coisa mais importante. Eu não fiquei, eu não quero atender nessa. Não, eu atendi pessoas. Eu encaminhei pessoas. Eu entrei em contato na época com a rede socioassistencial para dialogar possibilidades. Porque é isso que eu sempre digo, a gente precisa fazer a diferença. Exato. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é como é que eu vou acolher aquele indivíduo. Ele já está em uma vulnerabilidade. Como é que eu vou acolher ele para não causar mais vulnerabilidades? Ele já está vulnerabilizado, né? Já existe um processo que o coloca em situações de vulnerabilidade. Sim. Então, como é que eu vou fazer isso para não mexer? É tipo uma violência doméstica. A mulher apanha, vai na delegacia, ela precisa ser acolhida e não sofrer de novo a violência. Você apanha porque você está fazendo o que é seu marido? Entende? Então, eu lembro que eu acolho pessoas. Então, às vezes eu chego aqui, eu estou sentada no terreiro, outro dia eu recebi uma moça evangélica, que o marido não quis casar, ela disse que foi macumba. Eu disse, o que é que ele fez? Foi feitiço, porque as pessoas são maldosas. Eu digo, as pessoas fazem maldade sem comprar um galo, sem comprar uma galinha, sem comprar... Porque é tudo tão caro. Que as pessoas são maldosas só em olhar para você e te desejar o mal. Ela me olhou, eu digo, então tire, porque minha religião não é um espaço só de fazer o mal. O mal, ela é que na igreja as pessoas oram ao contrário. Eu disse, o mal está no ser humano, não está na religião. Essa escuta foi importante para ela se desconstruir. E para eu colocar ela no lugar dela, que minha religião, né, não é como ela pensa. Tiffany foi racismo religioso? Foi. Mas uma mulher negra que reproduziu uma violência que atinge ela também, porque o racismo atinge ela de uma outra forma. Exato. Exato. Agora, então, estamos chegando aí nos instantes finais. O nosso bate-papo foi bem rápido, assim, não parece, mas já passamos quase 50 minutos. E eu queria que você deixasse uma mensagem final aí para as pessoas que te veem como referência, ou que precisam te ver como referência, porque não conseguiram ainda ver outras pessoas assim semelhantes. Eu queria que você mandasse um recado para elas, pessoas que estão passando pelo problema que a gente, cada um com sua particularidade, como eu falei, passou, mas que precisa de uma mensagem de apoio e de que estamos aqui para acolhê-las, né? E que existem pessoas aí que podem servir de exemplo. Eu acho que a primeira coisa é o amor próprio, que é uma construção dolorosa. Nos amar é uma construção que dói. Às vezes, eu escuto sempre você dizer assim, mas amor não dói. Dói porque amar a si mesmo já dói. Porque você se desconstruir em uma sociedade que a todo momento diz que você não é bonita, bonito, bonite, que você não tem elegância, que sua voz é assim, sua voz é assada, seu corpo é assim. E quando você se desprende disso, é doloroso, porque são processos de construção social e política. Então, eu acho que você precisa se ver como você se vê, se enxergue como você se enxerga, se permita. Não se permita aquilo que não lhe cabe. Se permita aquilo que sua grandeza lhe possibilita, a sua grandeza de ser, de aparecer, de reluzir. Então, nunca se coloque inferior a ninguém. Aprenda a cada dia a dizer para si mesma, para si mesmo, o quanto você é importante para você. O quanto você é importante para você conseguir aquilo que você tanto deseja. Isso é muito importante.
E eu peço que nessa sexta-feira, que pelo orixá que eu acredito, nas energias que eu acredito, e na energia que vós acredita, que vocês acreditam, que possa ter possibilidades de vitórias, de felicidades, de alegria, que o amor possa transbordar o seu ser, o seu coração. E que as coisas possam fluir com muita maestria, com muita alegria e com muito amor. Porque o amor é um dom sublime. O amor é uma possibilidade da ética da coexistência e de poder existir, de ser quem somos, de poder dizer, eu sou Tiffany Odara. Então, acho que é uma forma de dizer às pessoas que estão aqui, de deixar essa mensagem de carinho, de se abraçar, de se tocar, de se amar, sabe? Eu sempre digo isso. As minhas amigas, meus amigos, os meus amigos, se amem, se permita, acorde cedo. Acordar cedo não só para ver o nascer do sol. Por quê? O sol, ele nasce todo dia, ele faz um grande espetáculo. Ainda que chova, que chova, que chova, que chova, precisa da chuva, porque a chuva também alimenta a terra. Tudo tem um porquê, tudo tem um sentido. Nada em vão. Então, a noite ela vai reluzir, a lua tem seu brilho, o sol tem seu brilho, e a chuva tem sua importância e tem seu brilho. Eu adoro dias chuvosos, é um dia importante também para a gente que vive da natureza, que vive da terra. Então, entenda todo o processo da sua vida, dos contextos sociais, e aprenda a se permitir, a respeitar seu próprio tempo. Falamos muito de tempo aqui hoje. Então, o tempo sempre nos dará certeza de vitórias e de evoluções espirituais e pessoais. Ai, muito obrigado, bate-papo incrível, assim, eu aprendi muito com você. Enfim, vamos deixar essa live disponível também. Sim. Vamos produzir uma matéria daqui a pouquinho com um resumo de como foi o nosso bate-papo. Eu gostaria de te agradecer. E estou à disposição, quando quiser um outro momento, vamos de novo. Inclusive, assim que acabar essa live, eu vou te ligar que eu tenho um convite, que já me avisaram aqui, me mandaram mensagem no WhatsApp para te fazer um convite, tá? Tá bom, meu amor. Um beijo para você que está assistindo também a nossa live. Semana que vem vamos ter um novo encontro com um outro convidado muito especial. Fiquem aqui com a gente toda sexta-feira que a gente vai bater esse papo e trazer assuntos tão importantes para a sociedade. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Get Fit Work.